Fala galera, mais um ótimo dia para aquela nossa aula de física. Hoje a gente vai ver a dilatação térmica dos líquidos, tá? Importante aí, no último vídeo de dilatação térmica de sólidos, eu expliquei todo o processo da dilatação, como é que o fenômeno ocorre. Eu vou relembrar algumas coisas, mas quem não assistiu o vídeo da dilatação térmica de sólidos, eu aconselho assisti-lo primeiro para depois assistir esse, tá ok? Lembrar que a dilatação ela ocorre da seguinte maneira: a gente, quando transfere calor, né, para uma substância, para um material, a gente aumenta o grau de agitação das moléculas ou das partículas, tá, desse material. A temperatura ela está associada a esse grau de agitação. Só que além de aumentar o grau de agitação, aumenta também os espaços entre essas moléculas ou esses átomos. E esse aumento de espaço que é o próprio fenômeno da dilatação. A dilatação de líquido que a gente vai ver agora ela é uma dilatação volumétrica. A grande questão aqui, que vai gerar algumas diferenças, é que para a gente dar calor para o líquido, a gente acaba tendo que dar calor também para o recipiente que o contém. Ele precisa estar contido dentro de um recipiente. Então vamos ver. Olha só. Considerando aqui esse volume inicial. Se eu der calor para essa quantidade de líquido, né, eu creio que ele vai dilatar por conta do que a gente já viu teoricamente. Inicialmente eu vou te pedir para considerar o seguinte: considera que para esse vidrinho aí do meio, esse recipiente do meio, eu vou dar calor, mas o recipiente não vai dilatar. Tá? Imagina que eu tenho uma liga de material que para essa quantidade de calor ele não dilataria, só o líquido que dilataria. Então vamos ver o que acontece. Olha que eu transferi calor para o líquido, né? A sua temperatura aumentou e com isso o líquido está ocupando agora um volume maior do que o inicial. Tá? Considerando uma situação real, né, mais cotidiana, o recipiente dilatando. Como é que isso vai ficar? Se eu der calor para esse sistema, o que acontece? Olha que agora tanto o recipiente quanto o líquido dilatou. Nessa primeira situação aqui, se eu sei que o recipiente não dilatou, deixa eu pegar aqui o meu laser aqui, que eu já fico mais animado, como vocês já sabem. Se aqui, ó, o recipiente não dilatou, esse aumento aqui do volume é a própria variação de volume do líquido, é o quanto o líquido dilatou. Quando a gente olha para esse outro sistema aqui, onde o recipiente e o líquido dilataram, olha que a altura aqui do líquido que cresceu é menor do que quando o recipiente não dilata. Isso porque, como o recipiente está dilatando, ele aumenta a capacidade dele, né? Então, assim, essa área superficial, ela está aumentando. Então, a altura diminuiu um pouco para poder compensar. Se a gente analisa esses dois recipientes, essa região aqui que representa a variação de volume do líquido acaba sendo igual, né? Essa partezinha de cima é o que a gente diz que variou de volume do recipiente. E essa parte de líquido aqui é o que a gente chama de volume aparente, né? Aparentemente parece que sofreu essa dilatação. A gente sabe que não é só isso, porque como o recipiente dilatou, ele aumentou a sua capacidade. Então, olhando para essas duas situações, eu tenho que a variação de volume do líquido ela tem que ser igual à variação de volume do recipiente mais a variação de volume aparente. Ou, como algumas literaturas aí da física colocam, que a variação do volume aparente
é a variação do líquido menos a variação do volume do recipiente. Seria só passar esse termo aqui para o outro lado, subtraindo. E aí, gente, eu vou te mostrar uma relação entre os coeficientes de dilatação volumétrica do líquido, do recipiente e de volume aparente. A gente já viu lá na dilatação volumétrica a equação para variação de volume do líquido. Ela é diretamente proporcional ao volume inicial, ao coeficiente de dilatação volumétrica e à variação de temperatura. Então, basicamente, eu vou repetir a mesma equação para o líquido, agora para o recipiente, e também para o volume de líquido aparente. Tá? Substituindo na equação aqui em cima, a gente fica com essa equação. Só que aparecem termos semelhantes, tá, em cada termo da equação. Colocando aqui em evidência, né, olha que volume inicial e variação da temperatura aparecem nesses dois termos, estou colocando em evidência, e agora eu tenho um produto dos dois lados da equação, vou cortar, ó, volume inicial com volume inicial e variação da temperatura com variação da temperatura. Tá? Daí eu chego nessa relação entre os coeficientes de dilatação do líquido, tá? Que o coeficiente de dilatação do líquido é igual ao coeficiente de dilatação do recipiente, mais o coeficiente de dilatação volumétrica aparente, né? Do volume de líquido aparente que dilata. Um detalhe que é posto em algumas questões, às vezes até como um dado de uma questão, é quando ele me informa quanto vale o volume do líquido extravasado. Se você olhar naquela situação onde tanto o líquido quanto o recipiente dilatam, olha o que acontece se eu colocasse uma saída aqui para o líquido. Quem é que extravasaria? Exatamente o volume aparente. Tá? É ele que extravasa. Então, se numa situação ali de falar, ó, uma quantidade de volume transbordou, vamos supor que a situação inicial, ao invés de ter esse ladrão aqui para poder sair a água, que o volume inicial estivesse exatamente aqui, ó, no limite de transbordar. Quando a gente gerasse uma dilatação, o que aconteceria? Uma parte transbordaria. Tá? Essa parte que transborda, essa parte que extravasa, é o próprio volume aparente. Tá? Então, o volume do líquido extravasado corresponde à dilatação aparente do líquido. Uma outra coisa que a gente verifica também é a variação da densidade do líquido com a variação da temperatura. Vou lembrar aqui, né? Estou representando a densidade como ρ, densidade, massa sobre volume. Tá? Por conta da equação que eu vou usar, eu vou colocar essa relação aqui em função do volume. Tá? Então, vou passar esse cara aqui que está dividindo para lá multiplicando, e o ρ vai descer dividindo. Então, eu tenho que o volume é massa sobre densidade. Da equação de volume, né, do volume final para a dilatação volumétrica, eu vou substituir. Como o volume é massa sobre densidade, eu vou substituir nesses dois termos. Então, massa sobre ρ, como aqui trata de um volume inicial, vou tratar de uma densidade inicial. Tá? Como eu tenho um produto da massa dos dois lados, vou cortar aqui dos dois lados, e aí eu chego nessa relação, que é a densidade, tá? Que depois de cortar, a única coisa que eu fiz foi multiplicar cruzado em cada um dos lados, ou inverter os dois lados da equação. Tá? Essa aqui é a relação que a gente chega, que a densidade final é igual a densidade inicial sobre 1 mais gama vezes Δθ. Lembrando que o gama é o coeficiente de dilatação volumétrica. Tá ok? E um outro detalhe também, para a gente ver aqui na dilatação de líquido, é o comportamento atípico da água, né? O comportamento anômalo da água. Dentre um intervalo de temperatura, a água se comporta de forma anômala ao que a gente vem vendo, né? Que à medida que a gente transfere calor para um sistema, as moléculas ficam mais agitadas, tendem a ocupar um espaço maior, e com isso a gente observa o fenômeno da dilatação. Nesse intervalo de 0 graus Celsius a 4 graus Celsius, a gente percebe um comportamento diferente. Olha essa imagem aí, apesar da gente aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, não ter nada assim parecido,
né? A não ser naquelas pistas de patinação de gelo, esse carinha aí está sobre a superfície de um lago, onde a superfície está congelada. O que a gente tem aqui? Né? Se você olhar, quando a gente dá calor, né, a gente transfere calor para o sistema, eu tenho visto que o volume aumenta. Né? Se esse sistema ele perde calor de alguma forma, o volume ele diminui. Quando a gente olha aqui, ó, de 0 para 4, a temperatura está aumentando, correto? Só que olha o que está acontecendo com o volume. Ele está diminuindo nessa faixa de temperatura. E aí acontece uma coisa aqui que eu não sei se você já prestou atenção, né? Quando o volume de água, né, aquecido de 0 a 4 graus, o seu volume diminui e a sua densidade aumenta. Esse fenômeno ocorre devido à quebra das pontes de hidrogênio. Esse tipo de dilatação anormal explica por que um lago congela apenas na superfície, tá? E permite que a vida animal e vegetal subaquática seja preservada. Tá? O que a gente está vendo aqui em cima. Né? Aqui a superfície está congelada, onde aqui esse senhorzinho está pescando, e aqui embaixo a temperatura está 4 graus Celsius. Olha que aqui em cima está menos 10 graus Celsius, na superfície 0 graus Celsius, e aqui embaixo 4 graus Celsius. Tá? Na superfície, a temperatura da água sofre uma redução, né, de temperatura de 4 graus Celsius para 0 graus Celsius. O seu volume diminui. E lembra que o volume é massa sobre densidade, né? Ou se você olhar que a densidade é massa sobre volume, quando o volume diminui, o que acontece? A densidade aumenta. E aí essa água mais densa, ela vai descer, tá? E a água mais quente, menos densa no fundo do lago, sobe. Esse movimento vai constituir as correntes de convecção até que a temperatura no fundo do lago atinja 4 graus Celsius. E a partir desse instante, com a diminuição da temperatura na superfície do lago abaixo de 4 graus Celsius, a densidade diminui e a água fria não desce mais. Aí a temperatura abaixo da superfície do lago, né, a superfície congelada, se mantém acima da temperatura de solidificação da água. E com isso a gente tem a superfície a 0 e o que está abaixo dessa superfície a 4 graus Celsius. Gente, foi um prazer mais essa aula e a gente se encontra na próxima aula. Grande abraço a todos.